determinação da equipe, elaboração do cronograma, estimativa de horas e orçamento de custos. Com base nas informações previamente analisadas, é possível determinar a composição da equipe que estará envolvida no projeto. É crucial considerar as competências, nível de proficiência e habilidades presentes no grupo, a fim de orientar adequadamente a equipe encarregada da condução do trabalho. A norma 2230 do QCRA, que aborda a alocação de recursos para atividades de auditoria, estipula que os recursos designados devem ser apropriados e suficientes para alcançar os objetivos do trabalho, levando em conta as restrições de tempo e recursos disponíveis. A Orientação Prática 2230, item 1, destaca que os auditores devem ponderar os seguintes aspectos ao definir a equipe: o tamanho da equipe de auditoria, o nível de experiência, os conhecimentos, habilidades e outras competências, a disponibilidade de recursos externos, a necessidade de treinamento. Se em algum momento não possuímos as competências necessárias para realizar a avaliação, é essencial considerar a possibilidade de contratar por demanda um profissional com a experiência necessária para garantir o sucesso da avaliação. De acordo com o QRA, ao planejar um trabalho de auditoria conduzido por terceiros externos à organização, é imperativo estabelecer um entendimento por escrito dos objetivos, escopo, responsabilidades pertinentes, incluindo restrições na divulgação dos resultados e acesso aos registros do trabalho. E vamos ver um exemplo bem simples de um papel de trabalho para definir equipe e horas de trabalho. Você pode ver que definimos as horas que acreditamos que serão necessárias para a realização de cada etapa do trabalho, divididas entre os profissionais que estarão alocados nesse momento. É muito importante esse planejamento para que ao final do trabalho você possa comparar com o que efetivamente foi gasto de horas e recursos, e assim concluir se o trabalho foi bem executado e os recursos da empresa bem administrados. Aqui, um outro exemplo, que é o custo que esse trabalho iria gerar para a empresa. Em princípio, o custo de uma atividade de auditoria interna é calculado com base nas horas despendidas, somando a isso todos os custos de deslocamento, viagem e honorários de profissionais com conhecimentos especializados. É muito importante que você tenha esse entendimento para realizar comparações com os resultados decorrentes do seu trabalho. De modo conceitual, assim como qualquer operação dentro de uma organização, uma auditoria deveria proporcionar um benefício que superasse seus custos. A elaboração de um cronograma para as atividades é imprescindível, estabelecendo datas de início e término do projeto, incluindo momentos para a reunião inicial e final no campo de trabalho, prazos para a emissão do relatório final e datas destinadas às entrevistas para levantamento e mapeamento do processo. Agora, vamos explorar o segundo bloco do planejamento de auditoria. Engloba, principalmente, o mapeamento do processo auditado e a criação das famosas matrizes de risco e controle. Vamos começar pela etapa de mapeamento do processo. Vou apenas dar uma breve noção do que é feito nessa etapa de mapeamento de processos, mas, para se aprofundar um pouco mais, sugiro que busque outros conteúdos relacionados a mapeamento, já que nosso objetivo aqui é focar mais no planejamento de auditoria como um todo. Então, nesse ponto, seu objetivo será o de obter um entendimento mais detalhado do processo que será objeto de sua auditoria. Para alcançar esse objetivo, será necessário conhecer onde o processo começa, seu meio e onde termina, além de todas as tarefas que são executadas, sistemas de informação que são utilizados, como é feito o monitoramento do processo e suas entregas finais. E como fazer isso? Antes, é importante ter ciência de que na reunião de início dos trabalhos, geralmente com a presença do gestor da área ou processo, você deve fazer levantamento de todos os funcionários e quais suas tarefas dentro do processo, para que assim seja possível criar um cronograma de entrevistas com cada colaborador. Feito isso, partimos para a parte prática, por meio das famosas entrevistas. Isso mesmo, você vai literalmente sentar do lado da pessoa que executa o processo, ou parte dele,
e entender o que ela faz no dia a dia, suas tarefas, seus comandos, quais acessos a sistema e quais são eles. Tudo isso, de preferência, na ordem em que são executadas. A entrevista deve ser estruturada para que se possa levantar o que, dados ou documentos, o entrevistado recebe, o que ele executa e depois o que ele entrega para a próxima tarefa ou atividade. Importante levar em consideração todos os atropelos que você possa ter no meio do caminho, como fechamentos mensais, férias, feriados, saídas emergenciais e não programadas, entre outras. Quero reforçar que o mapeamento deve abranger todos os procedimentos, sejam eles processados através de sistemas automatizados, eletrônicos ou manuais, documentos que suportam a operação, controles internos como revisão, conferência, aprovação, autorização, análise, reconciliação, etc. É necessário conhecer as interfaces entre os sistemas automatizados, manuais e eletrônicos, internos ou externos. Enfim, toda e qualquer informação relevante para uma avaliação objetiva. Depois desse trabalho todo da entrevista, e quando você tiver certeza de que cobriu o processo inteiro com base no que falamos há pouco, irá registrar tudo isso na forma que achar mais conveniente e fácil para administrar, sendo a forma de narrativa, em um documento de Word, uma delas. A forma mais comum de representar um processo é a forma gráfica de fluxograma, pois essa forma deixa a visualização do processo mais fácil e objetiva. Acredito que você já conheça um fluxograma, mas se você nunca viu um, ele tem essa aparência que você está vendo na tela, com diferentes símbolos para representar as tarefas, decisões, início, fim, etc. Também há setas para mostrar a direção do processo e outros símbolos. Como disse, para se aprofundar no tema e aprender como construir um fluxograma, sugiro procurar conteúdos específicos. Para confirmar o entendimento, utilizamos o procedimento denominado de walkthrough, isto é, caminhando através do processo mapeado, utilizando para isto de 3 a 4 processos para a validação do entendimento. Exemplo, se tivermos mapeado um processo que vai do pedido de compra até a emissão da nota fiscal. Neste caso, o processo de walkthrough seria o seguinte: obtemos 3 pedidos de vendas e caminhamos com eles até chegar na nota fiscal, observando as evidências de todas as tarefas identificadas no fluxo. Depois, escolhemos 3 notas fiscais e voltamos até o pedido de vendas. Esse procedimento deve ser formalizado em um papel de trabalho e qualquer divergência encontrada será analisada e o fluxograma alterado, antes de termos ido para a frente. Após terminar toda a etapa de mapeamento do processo, iremos para outra etapa do nosso segundo bloco do planejamento de auditoria: mapeamento de riscos e controles do processo e criação de matrizes e riscos e controles. Segundo os RWA Global em seus IPPFs, uma auditoria, em sua definição, tem como objetivo criar valor para a corporação por meio de uma avaliação do gerenciamento de riscos, controles internos e a governança. Pois bem, para que isto seja uma realidade, o auditor precisa conhecer de forma abrangente os riscos que impactam o processo ou objeto sob avaliação. Neste ponto, o auditor deve elaborar uma matriz de riscos, ou então utilizar uma matriz de riscos preparada pela gestão, mas, neste caso, somente depois que ela for corroborada por ele, entendendo que a matriz é atual e confiável. Importante salientar que, se o auditor precisar elaborar uma matriz de riscos, não se espera dele a efetividade de um especialista em gerenciamento de riscos. Aqui no canal, tenho 2 vídeos onde explico em detalhes como criar uma matriz de riscos do zero, abordando conceitos de riscos, objetivos do processo, probabilidade e impacto, e tudo o que você precisa saber para criar a matriz de riscos do processo que vai ser auditado. Vou deixar o link para esses vídeos aqui no card acima. Após ter a sua matriz de riscos e controle completa e preenchida com todas as informações necessárias, é hora de partir para o terceiro bloco de nosso planejamento de auditoria: elaboração de programa de trabalho.
Com base no trabalho realizado até aqui, você deve elaborar um programa de trabalho que vai nortear todo o trabalho de campo. O programa deve incluir os procedimentos e técnicas necessários e específicos, estruturado de forma lógica, para a coleta de evidências que sejam suficientes para que o auditor possa emitir uma opinião sobre o processo avaliado. Ele deve ser documentado em formulário específico e também deve estar alinhado com os objetivos e escopo da auditoria. Para a elaboração do programa, o auditor precisará conhecer os procedimentos e técnicas de auditoria que podem ser aplicados para a coleta de evidências. Vou deixar aqui no card acima outro vídeo que tenho no canal onde você descobre, em detalhes, 17 técnicas e procedimentos de auditoria para aplicá-las no seu trabalho. Procedimentos de auditoria consistem no detalhamento, passo a passo, das atividades necessárias para a obtenção e tratamento das informações. Já as técnicas servem de base para os procedimentos. Todos os procedimentos e técnicas que serão utilizados por você no trabalho devem ser abrangidos no seu programa, e este deve ser elaborado por auditor com competência e proficiência para identificar o melhor procedimento de auditoria que será aplicado para a coleta da evidência, a qual será base à opinião do auditor. Também é necessário, no momento da elaboração do programa, a definição do processo de amostragem e da extração que será utilizado. Com o objetivo de manter um padrão de qualidade na elaboração e construção do programa de trabalho, sugerimos que exista um formato padronizado e uma estrutura mínima de informações que devam fazer parte dele. Essas informações podem ser: identificação do processo objeto da avaliação, período de cobertura da avaliação, tipo da auditoria, número do passo do programa, objetivo do controle que mitiga o risco, risco relacionado, objetivo do teste, descrição do passo do programa, definindo procedimento e técnica de auditoria para o teste certificador, evidência de quem cumpriu o passo, data do cumprimento do passo. Essa é uma estrutura bem simples, mas muito completa e eficaz para elaborar o seu programa de auditoria. Importante que o programa de trabalho seja elaborado por auditor experiente e aprovado pelo gestor da área, antes de sua aplicação. Após isso, basta sentar e discutir o programa com toda a equipe de auditores que estarão envolvidas no trabalho para todos estejam cientes e alinhados no de que deve ser feito por cada um. E chegamos ao fim do planejamento de auditoria interna. Vamos repassar tudo o que vimos até aqui? No primeiro bloco, você definiu o objetivo, escopo, a forma de coleta de informações, a equipe que vai trabalhar, o cronograma e o orçamento. No segundo bloco, você realizou o planejamento e execução de entrevistas, mapeamento e formalização do processo auditado, narrativas e fluxogramas e criação das famosas matrizes de risco e controle. E no terceiro bloco, você elaborou o programa de trabalho, contendo informações essenciais como procedimentos e técnicas de auditoria, riscos, controles, períodos de cobertura, entre outros. E assim você tem em mãos um guia completo para a elaboração de planejamentos de auditoria interna muito mais completos e eficazes. Espero ter ajudado de verdade com seu trabalho. Não esqueça de se inscrever aqui no canal Auditoria Sem Grilo e deixar seu comentário sobre o que achou do conteúdo desse vídeo. Até logo!